Meus amados, meus queridos, como são vocês, amados ao redor do mundo, chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré para a glória dele, a glória dele somente. Bem-vindo! Hoje já são dia 8, está nevando, parece que parou de nevar agora, e não é nem janeiro ainda, janeiro vai pegar feio. Meus amados, eu tenho aqui uma mensagem para vocês, que o Senhor pediu para passar. Essa é uma das mensagens que o Senhor pediu para passar no dia de semana, então eu escolhi hoje. Amanhã vai ser outro sonho. Ela vai ser um pouco longa, porque eu acredito que o Senhor está mostrando o céu para nós. Essas são as primeiras mensagens. A nossa irmã andou no céu extensivamente. E eu acredito que o Senhor quer que a gente saiba como é o céu, como é lindo o céu. E o título desse aqui é o Egito. Tá? E novamente para os novos, vocês podem ver aqui, e para os mistérios de Deus, lá vocês escolhem História de Amor de Jesus, tá? E a 022 está logo no início de todos os sonhos, dada em, deixa eu ver aqui, 022... Aqui está em 2012, foi um dos primeiros sonhos dela. É maravilha, realmente, muitas coisas. Eu vou começar aqui, vai ficar um pouco longo, mas nessa altura do jogo, né? Se você não consegue ouvir o Senhor, as mensagens do Senhor por meia hora, 35 minutos, eu reavalaria o seu relacionamento com o Senhor. Egito, hoje as condições estão frio, eu pude ver minha respiração. Os dragões não estavam visíveis neste momento, então ela está aqui subindo para o céu e os anjos protegendo ela. Os anjos que estavam formando o teto circular protetor sobre o caminho não se moveram nenhuma polegada desde o dia anterior. Eu vou ler mais do que tudo aqui, porque não tem jeito de não ler ela falando muitos detalhes sobre o céu, essas coisas, né? E aqui os anjos cobriram completamente o caminho com as espadas, formando esta copa surpreendente de metais brilhantes acima de mim, certo? Cobrindo as espadas assim, né? Eu sabia que se eu ficasse no caminho, eu estaria seguro, não importava o que viesse. Deus fez uma cúpula forte e inabalável. Até mesmo se as bestas fossem conseguir entrar na cúpula, as espadas acima de mim formavam uma guilhotina e as bestas nunca sobreviveriam, seriam mortas. Acima da minha cobertura no teto, os anjos estavam se preparando para a próxima onda de ataques. Vários e vários anjos protegendo vocês, amados. Todos nós, né? As colunas estavam apontadas sobre os 4 pontos do perímetro. Elas estavam inclinadas como uma cunha de execução para a cúpula. Não tenho certeza quais são as reais informações ou estratégias numa batalha, porque eu nunca observei isso antes. Mas o que eu estava vendo fazia perfeito sentido. Enquanto as bestas ou os dragões estavam se reagrupando, os anjos estavam se preparando para a próxima onda de ataque. Havia várias fileiras de anjos, cada um desses anjos fortes, e era muito forte, bem masculino, mas seus rostos tinham características gentis. Eu vi novamente 4 anjos reforçando a cúpula com um tipo de maçarico com chamas azuis. Os outros anjos aplaudiram quando esses anjos terminaram de instalar essa camada protetora. Essas colunas eram feitas artisticamente, eram muito fortes, feitas com um tipo de material que eu sabia que não iria desmoronar. Eu tinha a sensação de que essas coisas poderiam ser armas, mas não tinha certeza. Os anjos estavam correndo ao redor, como se estivesse perdendo tempo, mas eu podia dizer que eles estavam perfeitamente organizados. Ao olhar em volta, ao redor e através do perímetro da cúpula, eu não pude ver as bestas em lugar nenhum, contudo eu sabia que elas estavam lá. Sabia que o dragão estava esperando e eu estava extremamente desconfortável. Eu olhei para os anjos e percebi que eles tinham feito de tudo para me proteger. Então aqui os anjos estão protegendo ela, enquanto ela está subindo aqui para o céu. E é lá onde os dragões atacam, né?
Certamente algum desses anjos ou outros iguais a estes devem ter estado lá atrás nos bastidores ao comando do Pai. Percebi que essa proteção era para nós e que não foi projetado apenas para mim. É cada um de vocês tem essa proteção, mas talvez eu representava Israel nesse ponto, ou todos os filhos de Deus aqui. Eu poderia possivelmente até representar os dois, ou seja, a Israel e a igreja. Eu sei agora que Deus nos ama e nos protege sempre, mas quantas vezes fiquei zangada com Ele por não ter me protegido. Certamente, se eu tivesse visto isso todos os dias, teria dado graças a Ele por ser o general desses guerreiros na minha vida, qual nós somos amados e favorecidos por Deus. Glória a Deus, né? O amor dele por todos nós é muito grande. Naquele momento, ela viu o anjo dela apontando para a escada. Parei há uns segundos quando vi pegadas de pássaro gordo. Então, ela viu esse pássaro do lado, né? E ela quase se desviou para pegar esse pássaro, mas o anjo cutucou ela, falou para ela voltar no centro do caminho. Quando eu olhei para cima, notei que definitivamente tinha mais reforços hoje, mais anjos tinham sido adicionados. Achei isso estranho porque não havia nenhuma batalha aqui no momento e parecia ser um período de calma. Contudo, eu senti fortemente que os anjos pareciam ter informações que eu não tinha, claro, né? Sucesso, que é o nome do anjo dela, me manteve movendo rapidamente. Hoje, no topo do portal, senti um cheiro horrível, o cheiro aqui do inferno. Estava vindo do leste e do oeste. Para mim, a respiração tornava-se quente e difícil. 2 anjos com proteções cobriram a atmosfera para não me atingir enquanto subia a escada. Quer dizer, ela continua subindo e ela está chegando no topo da escada. Olhei e pude ver agora 2 cabeças dos dragões. Eles estavam dormindo ou esperando, mas eu não podia dizer qual. Eu estava feliz de subir sem eles falando coisas horríveis. A última vez que ela subiu, eles falou muita mentira para ela, machucou muito ela, né? E ela parou para ouvir. É isso que o Senhor falou que ela não devia ter feito. Eu tive a impressão de que um dia esses livros seriam abertos e usados contra essas criaturas. Havia um monte de mentiras faladas e eu sabia que Deus teria que tomar vingança por nós. O anjo, saudação e sucesso, me trouxe através do portal. Eu tive a visão surpreendente, havia um rio. Então aqui ela já chegou então na beira do céu. Havia um rio que representava o rio Nilo e até se parecia com ele, mas era perfeito no céu. Isso não é para confundir com o rio da vida, o qual é o que eu geralmente vejo quando eu entro pelo portal. Ela continua, o Nilo foi um lugar de muitas atrocidades contra crianças, através da história, e muitos foram mortos lá. Ele deve ter sido do jeito que o Senhor tirou as imperfeições do que aconteceu com as crianças no Nilo, criando uma versão celestial e perfeita deste rio, o qual eu coloco entre parênteses para não confundir com o verdadeiro rio Nilo. Agora, onde eu estava, sim, o Nilo estava na minha direita e havia milhões de anjos atrás de milhares de crianças, todos vestidos de branco. Então aqui estão os anjos brincando com as crianças. Haviam palmeiras e eram exuberantes. Neste Nilo, nesse rio, que ela chama de Nilo, não era como um deserto de maneira nenhuma, mas mais como um oásis. Essas crianças eram lindas e impressionantes de ver. Eu vi uma rua de ouro correndo ao lado do Nilo. A rua era feita de grandes pedras de ouro. Olhei à minha frente e vi Jesus. Ele era muito glorioso, estava com muito brilho. Suas asas estavam quase abertas completamente, mas ainda faltava um pouco para estarem abertas totalmente. Que alívio, porque eu ainda queria vir aqui e visitá-lo. Eu imediatamente caí de joelho em adoração, enquanto cada célula minha se ajoelhava a adorá-lo em sua santidade. Ouvi um rugido de um trovão e o chão começou a rolar. Cada célula reagiu de forma incontrolável em obediência a ele. Era como se as minhas células não precisavam de mim, elas tinham o seu rei. Olha que lindo isso! Eu ia dizer que até as montanhas se curvam perante o Senhor.
em toda a sua glória? Tudo ficou em silêncio por 10 segundos, em seguida o belo chofar soou, tá, e depois deu um longo toque. O som fez o chão tremer, então silêncio durante 3 minutos. Eu estava no chão, virada para baixo, prostrada. Ela simplesmente deitou no chão, prostrada. O anjo anunciou: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Seus caminhos são perfeitos e justos. Ele reina por todo sempre. Santo é Ele. Glória a Deus. Então, enquanto eu estava lá, senti algo que estava sendo derramado sobre mim como ouro, mas era grosso como mel. Aquele líquido cobriu meus olhos. O anjo me levantou pelo braço e outro enxugou meus olhos com um lindo pano de linho. Então eu pude ver Ele novamente em glória completa. Eu pude ver Jesus diante dos meus olhos, mas ainda não podia ver completamente nesse estado, porque era demais para eu aguentar. Olha só não pode nem olhar o Senhor em toda a sua glória, né? Muito glorificado é o Senhor. Jesus tinha um sorriso maravilhoso em seu rosto, ele era forte, poderoso e muito acessível. O coro de crianças cantou: Meu libertador está chamando, meu libertador está de pé e perto, amém? O qual a terra é uma música de Rick, é uma música aqui que eles cantavam, esse cantor. A irmã fala: comecei a chorar quando percebi que essas crianças eram as crianças no coral, haviam sido massacradas na terra e Jesus a havia levado para casa. Este foi um momento poderoso e verdadeiramente inesquecível. Chorei ali e este momento me deixou completamente abalada. As criancinhas, né? Tiveram mortes horríveis, mas o Senhor levou todas para o céu. Em seguida, a orquestra começou a tocar, o que soou como, aqui é o nome do compositor. Quando os meus pés tocaram o mar de vidro dourado, os meus pés flutuaram sobre ele enquanto eu me movia em direção aos degraus, quer dizer, ela continuava então seguindo em frente, em direção ao trono dele, eu acredito. Eu olhei dentro dos olhos dele e percebi que eu tinha recebido um presente maravilhoso de conhecê-lo melhor, para ter visões dele em preços, dele em todos esses diferentes papéis, como pai, como marido, como rei. Não havia preço. Ela viu o Senhor já nesses 3 estados aqui, né? Verdadeiramente, quando explicou isso, parecia baratear o que realmente significa. Ele era todas essas coisas e muito mais. Ler sobre isso é incrível. Mas para ver isso, ainda mesmo que seja apenas um sonho, não há comparação. Hoje em dia, não há maior presente de ver o Senhor, né? Que maravilha, realmente. Espero que todos nós tenhamos esse amor pelo Senhor. Ela fala: realmente ver as páginas da Bíblia vir à vida através dessas experiências é incrível. Seus olhos continuam tanto conhecimento, em seus olhos a verdade e amor. Os olhos dele estavam cheios com tanto amor por mim e verdadeiramente amor por todos nós. Vendo essas crianças ao longo da margem do rio Nilo, eu sabia que ele não vai parar o seu plano de vir para nós para nos salvar da grande tribulação. Olha só, aqui é 2012, novamente mencionando a grande tribulação. Talvez aqui é o Senhor tentando chamar a atenção aqui de algum de vocês, algum de nós, sobre a grande tribulação, né? Foi no sonho passado e agora nesse aqui. Mesmo que ele viesse apenas por uma dessas crianças, eu sabia no meu coração que ele viria. Eu me sinto muito segura disso. As crianças eram vítimas de guerra, pestilência, fome, mortes e genocídio. Cada país estava representado, mas particularmente da África, a qual tinha o maior número de atrocidades. Olha que triste, né? Ele sorriu e estirou o braço para pegar a minha mão, então notei que eu estava vestida assim como as crianças. Era uma roupa iluminada,
finamente tecida e alinhada. Eu estava usando essas joias que caíram na minha testa novamente. Eu tinha 12 pulseiras de ouro ordenando meu braço direito e esquerdo. Olha que lindo! Cada pulseira de ouro tinha uma joia e cada joia era uma réplica exata de seu peitoral. Quer dizer, o senhor também tinha joias no peito, né? Eu tinha um belo anel no meu dedo, parecia um tipo de selo em relevo. O anel era de ouro com jade ou esmeralda de pedra esculpida. Meus pés estavam descalços, mas ele tinha uma trama de fitas douradas entrelaçadas em torno deles, até minhas panturrilhas. É um pouco alto assim, né? Eu estava usando um tipo de sandália, mas sem sola, meus pés descalços tocavam o chão. Ele me fez subir os degraus do seu trono glorioso até uma linha e pequena cadeira, ao qual ele havia colocado perto dele. Enquanto eu estava sentado olhando para ele, ele pediu a um dos seus anjos para trazer algo para eu beber. Vi o anjo derramar um pouco de água de ouro cristalino no seu cálice. Ele tomou um gole e assentiu, sacudiu a cabeça em aprovação e entregou para mim. Assim diz o Senhor, você está com sede? A irmã falou assim, eu tomei um gole. O Senhor fala, eu pensei que você estivesse com sede, aqui bebo um pouco mais. Eu sorri e bebi. No entanto, depois de eu ter bebido, notei que o copo permanecia cheio. Bebi mais 2 vezes e olhei dentro do copo, de novo para ver se eu estava imaginando isso. Ele estava rindo, ó. Enquanto eu olhava, você acha que eu ia deixar seu copo ficar vazio? E tanto com isso, eu imagino que você nunca faria uma coisa dessa. Eu encho copo. O Senhor fala, eu encho copos vazios, diz o Senhor. Ele fez um sinal para eu continuar a beber e eu estava mais do que feliz em obedecer. E bebi rapidamente. Ele riu, mas realmente tinha um gosto bom. A água parecia mineral vinda direto de um córrego canadense, sem gosto de metal, era puro, rico e doce, mas não muito doce. Quer dizer, ela conhece um córrego canadense aqui do Canadá, com água bem, bem gostosa, né? Ela fala, ela fala aqui, gostaria de poder engarrafar isso e beber todos os dias. O Senhor fala, você pode? Ok, então nesse momento, para uma parábola, é muito engraçada. Era um momento de parábola muito engraçada, está falando. Ela fala, eu estou esperando que você irá servir o jantar para os seus convidados em breve. Ela olhou para a mesa do banquete. O Senhor fala, sim, a mesa não estaria sendo preparada se a hora do banquete não estivesse perto. Mas há coisas ainda que devem ocorrer. Novamente, 2012 já rolou muita coisa, mano. Já rolou muita coisa. Ele me trouxe para o balcão, um anjo estava ali e ele era um anjo de alta hierarquia, possivelmente Miguel, mas não tinha certeza, já que ele estaria na batalha. O anjo estava em pé sobre o balcão, com o seu braço para fora. Ele estava segurando um fio de prumo. Olhei por cima da borda e vi um antigo relógio de sol. Ele estava se movendo no sentido anti-horário. Israel estava no centro do mostrador. O Senhor que estou vendo, o Senhor fala, olha, ele me mostrou pirâmides. Agora vou falar do Egito um pouco. Os filhos dos anjos caídos e homens muito fortes usando escravos para construí-las, escravos, construir as pirâmides, forçados pelos caídos, olha só. Eu estava vendo coisas antigas e ele me mostrou um certo faraó que tinha mão forte para controlar o povo. Este faraó governava tudo no leste e oeste do Nilo. Ele estava no topo do rio, causando grandes problemas de lá. Onde quer que ele fosse, maldição cairia sobre a terra. Esta era uma lição de história épica. Até o rio parecia que estava correndo para trás. Sempre que o faraó apoiou o povo judeu, a sua terra foi abençoada. Mas toda vez que ele não apoiava o povo judeu, a terra era amaldiçoada. Era um tipo de espírito, pois o vi possuir vários faraós, e não apenas este. Tudo começou com os faraós
antigos. Olha só, começou pelos faraós, hein? Ela fala, mas eu sei que tudo veio do norte e no leste. O Senhor fala, nesse momento, um prumo do anjo se moveu no sentido anti-horário e me mostrou que os dragões foram originados deste ponto, no Egito. Olha só. Se você quer resposta, ajuda aí, diz o Senhor, para as raízes ou o início, para descobrir estratégias futuras. Ele apontou novamente para as estrelas. Eu observei com sua mão mover as estrelas de acordo com os acontecimentos. Então, de acordo com as coisas acontecem, o Senhor move as estrelas. Por que as estrelas são importantes? O Senhor fala, não há nada novo debaixo do sol. Antes de os mapas serem escritos, haviam estrelas. O Senhor fala, lembre-se que tudo que é bom na terra tem uma força oposta. As trevas e a luz não podem habitar juntos. Então ela percebeu que ele estava falando do Velho Testamento em guerras e história. E quanto à Babilônia, o Senhor fala, olha, eu vi um tipo de faraó controlando a Babilônia também. Ele era arrogante e estava conduzindo as nações. Os escravos estavam construindo castelos de Pérsia. Este devia haver assinado um decreto e eu vi o livro ser entregue ao mensageiro. O pergaminho estava ordenando a aniquilação dos judeus. Vi uma mulher, ela era judia e eu percebi que ela era Esther. Eu não podia ver as suas feições claramente, mas de longe podia dizer que ela era muito bonita. Ela fala, veja o mesmo padrão, o Senhor fala aqui sim. O mesmo padrão existe hoje, o inimigo está tentando mudar a história. Ele não pode, mas está tentando. Ela fala, mas ele sabe que não pode porque está escrito. Ele sorriu, sim, você está se tornando sábia. Quer dizer, está escrito, né? Não tem jeito de ser quebrada mais. O Senhor fala que eu ainda acredito que ele ainda acredita que tem poder, falando de Satanás. Ele está tentando levar os santos com ele, se ele puder. Então aqui está onde ele está passando a maioria do seu tempo, em enganar os santos para levar com ele, se ele puder. Eu vou seguir aqui mais para frente, onde o Senhor fala, quando eu estou lá, eu apontei para minha casa, vi uma bolha. O Senhor fala, ele riu com muito amor. Os anjos trabalham muito duro para protegê-la, isso é cada um de vocês. Mas eles não podem te proteger de tudo no mundo porque você está vivendo nele. Logo você vai estar em sua casa aqui e segura. Amados, a gente só vai se livrar do inimigo quando nós estivermos morando no céu. E o padrão está lá, ele fala assim, é a mesma estratégia de guerra do inimigo. Ele não muda seus planos malignos. Eu permaneço no meu Pai e o meu Pai dá os comandos. Glória a Deus, né? E ela fala, os judeus não serão destruídos. O Senhor fala, não, Herém, leia, estude a palavra, procure os padrões, ore pela iluminação do Espírito Santo. Você tem sido dado uma chave, já foi falado no canal várias vezes. Aqueles que o Senhor tem chamado, esses remanescentes, eles têm a chave. Eles têm uma chave, não só do coração de Deus, mas acredito também de entrar no céu, é uma chave que o Senhor tem falado já, né? Você não pode parar o que começou, porque esta é a vontade do Pai. Essas coisas devem ocorrer em ordem. A Bíblia é o manual e mostra as ordens de eventos. Você não entende, você não vê isso. Ela fala que as razões por que essas coisas são registradas na Bíblia Sagrada é para nós termos uma compreensão maior que esses eventos ocorrerão. Correto? E o Senhor fala, sim, é assim, muito simples, quer dizer, tudo vai acontecer, linha por linha, palavra por palavra, vírgula por vírgula, que está escrito na Bíblia. Ela acha que tem que começar a beber leite de novo, ele sorriu. O Espírito Santo é a minha voz e a voz do Pai dentro de você. Olha que interessante isso. O Espírito Santo é a voz do Senhor. A Bíblia é o manual santo e o registro escrito dos que vieram antes de você. Eles são registros, histórias de vida e sabedoria, todos divinamente inspirados do céu. A Bíblia é a sua bússola e o Espírito Santo o seu guia.
Você deve aprender a usar todas essas coisas juntas. O Espírito Santo vai iluminar essas coisas para você na hora da sua maior necessidade. Coloque a sua armadura completa e vá e ande em vitória. Você deve seguir em frente com fé. Ore e nunca pare. Nunca pare, amados, de orar. Nunca pare. Sempre conversa coisinhas com o Senhor aqui e ali. Continue a encorajar uns aos outros. Orai uns pelos outros e façam o que é bom, porque eu venho em breve. Agora ele estava calmo, porém muito preocupado comigo. O Senhor fala, se eu habito em você, então você tem conhecimento e acesso a isso. O Senhor continua, a Bíblia ilumina meus sussurros e concede-lhe discernimento. Você tem as ferramentas para a batalha e o conhecimento para lutar. Você pode ter coragem sabendo que você é minha. Ele colocou a mão sobre o coração e eu coloquei sobre o meu. Ele aponta para a mesa. Há um banquete que está sendo preparado para você. Maravilha, hein? Pãozinho com vinhozinho, hein? Ele sorri e eu tive uma garantia maravilhosa que eu estarei aqui em breve. O Senhor fala, Erim, as batalhas irão aumentar. Olha só o que está acontecendo hoje. Olha só o que está acontecendo hoje. As batalhas têm aumentado grandemente, irmãos. E por isso você deve manter o foco em mim, enchendo-se com o meu amor. O bom fruto será produzido. Orai sem cessar e ore para sua irmã Israel. Ele mostrou da mesa de banquete, diz o Senhor, espalhe a boa notícia do Evangelho, sempre em amor. Sempre em amor. Ele apontou para as minhas sandálias bonitas. Formosos são os pés dos que espalham boas notícias. Ele sorriu, ele estendeu a mão para me dar um braço paterno e um beijo na testa enquanto caminhávamos. O Senhor continua, fique firme na fé e não duvide. O Senhor continua, eu vou fazer algo em seus dias que você não iria acreditar, mesmo que lhe fosse dito. Eu virei para você e não vou atrasar. Eu lhe prometi, diz o Senhor. A irmã fala, eu estava chorando enquanto Jesus deu a minha mão para o anjo. Virei-me e vi ele voltar para a grade do balcão. Os outros se reuniram em torno dele. Eles estavam em uma grande discussão sobre uma situação. Ele virou-se novamente, colocou a mão no seu coração e bateu 2 vezes. É o sinal de que ele ama a nossa irmã. Virei-me rindo com a mão no meu coração, me curvei ao Senhor, olhei para cima e ele começou a rir, sorriu e acenou. Eu fiquei muito feliz e os meus passos ficaram leves. Enquanto eu estava indo, o cavalo me cutucou e eu beijei. Então aqui o anjo fala, ainda está chovendo, tome a cobertura. Ele estendeu a mão e você viu o prumo, sabe a direção, sentido anti-horário e você vê a origem. Então o anjo fala, não se surpreenda, mas ache consolo. Salmos 16, ele fala com você. E no Salmos 23, ele te consola. No Salmos 103, ele ilumina a sua jornada. Você é abençoado, espalhe a boa notícia, porque ele está voltando. Ele estende a sua mão e coloca um prumo na minha mão. O anjo aqui termina falando, coloque a sua armadura, porque você está em uma batalha épica. Lembre-se que o que você não pode ver é o que pode prejudicá-la. Exatamente, né, mas o que a gente não vê é que pode prejudicar. Ele sorriu para ela e o sonho acabou. Ela termina aqui chamando ela até de pardal. Isso bem no início, né? Muito bem, aqui quanto tempo? 29 minutos, não foi mal, foi muito bom mesmo. Foi um pouco rápido, porque eu queria ler tudo isso. Ler sobre o céu, ler sobre o Senhor, ler sobre o trono dele e as maravilhas, e também ler do seu inimigo, do nosso inimigo, licença! Ele ataca aqui também, dos nossos inimigos, os dragões, que procuram sempre oportunidade, como o Senhor falou aqui, levar os santos com ele, mas não conseguirão. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Amanhã um outro sonho para passar aqui. Que o Senhor abençoe vocês. E eu peço ao Senhor a santificação sobre essa mensagem, que corra o mundo e ilumine e esquente o coração de todos aqueles que amam o Senhor. Tudo para a glória do Senhor somente capaz. O amor do Senhor esteja sobre você e sua casa. Amém, amados. Tchau, tchau.